Hoje viemos fazer uma resposta a um questionamento de um funcionário que nos pergunta: tenho uma hérnia umbilical e queria ser contratado para a portaria de um prédio. Eu posso ser contratado mesmo tendo essa hérnia umbilical? Ele até lembra: essa hérnia não me incomoda, não dói e não é muito grande. Essas são essas palavras aí do nosso funcionário aí em questão. E com isso a gente precisa explicar um pouquinho o que é uma hérnia umbilical. Hérnia é uma passagem, então quando há uma passagem de algo por uma fragilidade ou um espaço, a gente tem uma hérnia. Na região umbilical, a gente tem aí, no caso de uma hérnia umbilical, uma fragilidade da parede abdominal, que pode ser uma fragilidade da aponeurose ou da musculatura abdominal. E aí com isso a gente tem uma passagem de alguma alça intestinal ou algum outro órgão aí passando por esta passagem. Isto seria uma hérnia e aí no caso na região umbilical. Então, ter uma hérnia umbilical impediria ele de trabalhar como porteiro? Não, pessoal, ele teoricamente poderia fazer aí qualquer atividade. Lógico, ele deve ser acompanhado, mas é diferente de outros tipos de hérnia, por exemplo, a hérnia inguinal, em que fazer um esforço físico poderia agravar aquela região inguinal, abrindo um pouco mais e saindo um pouco mais uma hérnia que pode ser encarcerada. O que seria uma hérnia encarcerada? É aquela hérnia que passa, então é uma passagem de algo por um espaço, mas ela não retorna. Então, quando há uma hérnia normal, há uma passagem de algo que retorna, é uma hérnia redutível que a gente chama. Então ela passa por algum momento, mas ela retorna normalmente. Quando ela passa, ou seja, o espaço aumenta e ela não volta, a gente pode ter algum problema em outras regiões, por exemplo, a região inguinal. Na região umbilical, isso não é comum de acontecer e ela também não é uma hérnia que faria alguma alteração com algum tipo de esforço. Então, ela é um pouquinho mais tranquila com relação a trabalhar, fazer as atividades normalmente. Mas tem algumas recomendações que precisam ser vistas. No caso de uma portaria, não teria problema algum e poderia sim trabalhar normalmente, como escritório, portaria, qualquer outra atividade, ok?